Um dia eu ainda vou gravar um vídeo apenas sobre o Pix como fenômeno cultural. Para um europeu ver a padaria ou hambúrguer. Meu, o Pix se tornou mesmo realmente um fenômeno cultural. O gringo tem razão. O Pix se tornou um fenômeno cultural. Húngaro no Brasil conta a sua primeira impressão e claramente nós vamos acompanhar aqui e degustar um pouco, né, da experiência. Chama-se intercâmbio. Vamos lá ver o que, é que ele vai falar sobre o Brasil. Inscreva no canal, atenção com a sugestão de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Pessoal, eu não sei o que está acontecendo. A afta voltou na boca, entendeu? Por isso que os vídeos não estão a sair do jeito que saem antes. Porque eu estou a me limitar, não estou a rir, não estou a comentar. Está a doer bastante, mas hoje está um pouquinho melhor. Então vamos gravar pelo menos 2 vídeos para vocês se lambuzarem. Falou? Bora! Olá, senhor. Eu sou Laurent. Eu nasci na Transilvânia, venho de família húngara. Vivi mais de 20 anos na Alemanha e hoje moro no Brasil, aqui. Quando conto isso, as pessoas normalmente me perguntam: qual foi a sua primeira impressão ao chegar ao Brasil? Mano, ele parece que tem aqueles. Ele parece aqueles brasileiros que são descendentes de italianos que vivem na região sul do Brasil, né? O sotaque dele. Parece sotaque do Rio Grande do Sul. Exato, Rio Grande do Sul. Eu rio, respiro fundo e respondo tudo. Absolutamente tudo foi uma primeira impressão, começando pelo calor. Não apenas o calor do clima, mas principalmente o calor humano. Eu cheguei com uma cabeça europeia, marcada por invernos longos nos Carpatos, por silêncios na Hungria, por disciplina na Alemanha. Encontrei um país Oh, oh. Transilvânia fica na Romênia. Ele está falando que nasceu na Hungria. risada, barulho, cores, frutas, que eu nem sabia que existia, meu, uma Risada, barulho, cor e curiosidade fruta. genuína por quem eu era. No meu primeiro dia, o Brasil me recebeu com um abraço que eu não pedi, mas do qual eu tinha muita necessidade. Um abraço que veio na forma de um bom dia do porteiro, de uma senhora que puxou conversa na fila do mercado, do motorista de aplicativo, que me explicou as ruas como se estivéssemos indo a uma festa, de um garçom que me chamou de meu amigo sem nunca ter me visto. Na Alemanha, onde vive tantos anos, cada contato precisa de tempo, muito tempo. No Brasil, a conversa começa antes do isso tempo. Essa foi a minha primeira grande lição aqui. A porta social fica sempre entreaberta. Isso é hospitalidade, cultura de acolhimento e jeito brasileiro de ser. Eu trouxe na cabeça a ideia de que silêncio é respeito. Para mim, como húngaro que nasceu na Transilvânia, silêncio também é identidade. O europeu, uma conversa alta e quase um pedido de desculpas. Aqui no primeiro ônibus que peguei, havia som de música, crianças conversando, vendedores oferecendo bala com rima, gente batendo papo. Mano, o silêncio era uma cultura. Curiosamente, eu senti que cada voz me dizia: você chegou, a vida acontece agora. Eu precisei de semanas para entender que esse barulho não é falta de respeito, é energia social, é presença. No Brasil, as pessoas não passam por você, elas esbarram na sua vida e deixam alguma coisa, um sorriso, um conselho, um bom dia cantado. O choque cultural se intensificou quando precisei falar português. Eu falo húngaro, romeno, alemão, inglês, mas o português Ele fala muita língua, meu. Ele fala muita língua. me desmontou logo no começo. Eu confundia abacate com abacaxi, travava nos verbos ser e estar, caía nas armadilhas do aí, ali, aqui. E isso foi humilhante e libertador ao mesmo tempo. Humilhante porque eu vinha de uma identidade europeia segura e de repente eu era o estrangeiro que não entendia uma piada simples. Libertador porque eu aprendi a rir de mim mesmo e a perceber que a língua portuguesa, com toda a sua musicalidade, me devolvia uma outra forma de estar no mundo. Aprender português no Brasil foi o meu rito de passagem. Oh, meu, o português é muito complexa. Só para vocês terem ideia, tem relatos de que dizem que os linguistas, né, dizem que português chega a ser mais difícil do que aprender mandarim. O que é que deixa o português mais difícil? São as regras gramaticais. Deixa qualquer gringo no chinelo, entendeu? Nos outros idiomas, como por exemplo o inglês,
Essa coisa toda de pronome, isso lá não tem. Lá é só uma coisa, só ele. O contexto é que define se é feminino ou masculino. No português, rapaz. Então, eu Português ainda erro, humilha. claro, mas Mano, também me português aprende humilha. algo vital no Brasil. O esforço para se comunicar vale mais do que a perfeição, não? É a comida. Opa, a primeira feijoada me fez lembrar vagamente o Yarnie romeno e o Bopfusele húngaro. Mas também me ensinou que comer no Brasil é uma ideia de comunidade. Eu senti a mesa como um país em miniatura. Arroz e feijão, farofa, couve, laranja. E, de repente, todo mundo opinando do melhor jeito de montar o prato. Não, isso aqui, couve na esquerda. Começou a ter uma difícil. regra. Na Alemanha, a refeição obedece uma ordem. No Brasil, a feijoada desafia a ordem. Feijoada. Feijoada desafia a ordem. A feijoada tem que ser preto, com boi de carne, todo tipo de carne, na verdade. Chouriço, linguiça, salsicha. Nada, mano. Também conhece a mandioca frita, o pastel de feira, o açaí na tigela, que eu achei que era salgado. Mandioca, o famoso macaxeira. Como doce, claro. As frutas que pareciam ambientadas, o cheiro de churrasco de domingo. É a caipirinha que tem uma potência do país inteiro dentro de um copo. O Brasil é um laboratório sensorial. Eu descobri ácidos, azedos, texturas, temperos. Cara, o Brasil é laboratório sensorial. O português não é a língua dele materna, mas ele consegue se expressar melhor quando se trata de sentimentos, né? O Brasil é um laboratório sensorial. Aquela mistura de pimenta com doçura que só aparece quando a cultura não tem medo de usar. No dia a dia, a minha cabeça europeia tropeçou nas calçadas esburacadas, na falta de horário de ônibus, no semáforo que alguns carros olham e outros ignoram. Eu me vi comparando o metrô de Budapeste, a pontualidade alemã, a previsibilidade dos trens europeus, como uma cidade brasileira viva demais para caber numa grande. No começo eu chamei isso de desorganização. Depois aprendi a chamar de capacidade de improviso. Eu troquei a rigidez do relógio por uma escuta do ritmo social. Capacidade de improviso é muito bom, meu. Ele fala muito bem, ele sabe se expressar melhor em português. Capacidade de improviso é muito bom, muito bom. Superou minha expectativa, meu. De que no Brasil as coisas acontecem quando a rede humana se move. O vizinho que conhece alguém, o amigo que sabe o caminho, a tia que conhece o cartório certo, o grupo de WhatsApp que resolve um problema que o site não resolve. A burocracia me chocou. Eu vinha de sistemas com passos claros. Aqui aprendi que conseguir um documento pode ser um pequeno, épico, com capítulos inesperados. Eu aprendi a ir mais cedo, a levar cópia, a levar dinheiro trocado, a levar paciência e, acima de tudo, a levar a habilidade mais brasileira de todas, perguntar. Perguntar para a pessoa da fila, perguntar para a segurança, perguntar de novo. E nesse labirinto, o Brasil moderno me surpreendeu. O Pix. Eu nunca tinha visto um país inteiro adotar um sistema de pagamento instantâneo com tanta rapidez e naturalidade. Um dia eu ainda vou gravar um vídeo apenas sobre o Pix como fenômeno cultural. Para um europeu ver a padaria ou Meu, o Pix se tornou mesmo realmente um fenômeno cultural. O gringo tem razão. O Pix se tornou um fenômeno cultural. Porque basicamente, quando eu comecei a entender como funciona o Pix na sociedade brasileira, eu fui entendendo que o brasileiro não vive sem o Pix, entende? O último vídeo que a gente viu aqui, né, sobre o Pix ser adotado em outras comunidades internacionais, como o Brasil, como os Estados Unidos da América, como Portugal e outras regiões lá da Europa, eu cheguei nessa conclusão que o Pix é uma identidade cultural, entendeu? É parte do cotidiano brasileiro. O brasileiro não vive sem Pix, entende?
ambulante, o mercado, o professor e a escola usando a mesma solução tecnológica, sem complicação, é algo impressionante. No trabalho, eu cheguei com uma expectativa de formalidade e encontrei competência com coloquialidade. Reuniões que começam com conversa pessoal, times que falam de futebol e família, escritório que vira roda de café. Eu estranhei e gostei. A cultura do trabalho no Brasil mistura função com relação. O jeito brasileiro de trabalhar às vezes me frustrou pela falta de pontualidade, mas me conquistou pela criatividade. Exatamente. O Brasil tem uma competência que não se aprende em manuais. O brasileiro sabe fazer acontecer quando a ferramenta, a verba ou o processo não está disponíveis. Então, os brasileiros são conhecidos na internet, né, no modo zoeira, como os reis da gambiarra. A arte do resultado possível. Essa arte me ensinou a desaprender um pouco o dogma da forma perfeita. Na amizade, eu senti o maior impacto. Eu fui convidado para almoços, para aniversários, para churrascos, para festas de vizinhança. No começo eu pensava que era cordialidade, era vínculo mesmo. Ser estrangeiro no Brasil, pelo menos para mim, significou ser adotado socialmente. A casa se abre, o prato se multiplica, o sofá aparece. Como húngaro, isso me emocionou. Eu cresci na Transilvânia, onde a história nos ensinou a proteger a identidade em silêncio. No Brasil, eu reencontrei a identidade no barulho da risada. Exatamente. O Brasil me ensinou a falar mais alto e a sentir mais perto. A segurança foi um tema inevitável. Eu aprendi códigos novos, onde ir, como portar o celular, quais ruas evitar, como entrar e sair do carro, como ler o ambiente. Não vou romantizar, isso me cansa e me entristece. Mas o brasileiro que convive com isso ainda consegue abrir um sorriso. E esse equilíbrio é uma prova diária de resiliência. Eu costumo dizer que na Europa nós economizamos energia emocional por causa da previsibilidade. No Brasil, vocês produzem energia emocional apesar da imprevisibilidade. É por isso que a hospitalidade brasileira não é uma performance, é um sistema de proteção mútua. Eu também precisei aprender o que é saudade do frio. Na Hungria, no norte da Romênia, nas montanhas da Transilvânia, o inverno ordena a vida. Aqui eu descobri o verão como senhor de tudo. Eu aprendi a escolher roupas por leveza, a andar com garrafa de água, a procurar sombra na calçada certa. O clima para um europeu é um professor brasileiro. Eu troquei cachecol por protetor solar e aprendi a organizar a rotina pela presença do sol. Em dias muito quentes, eu entendi porque o ar-condicionado aqui não é luxo. É sobrevivência. Me peguei pensando como a Europa foi planejada para o frio e o Brasil para o calor. Um detalhe que muda desde o transporte até a arquitetura. A língua portuguesa. Eu poderia gravar um vídeo inteiro apenas sobre a beleza e o erro de falar português no Brasil. A conjugação perfeita às vezes importa menos do que a intenção correta. Eu demorei a entender, pois imagina, já estamos juntos, de boa. São os calões, né? Diariamente. Oxi, bah, juria, poxa, cara, mano. Guria é demais, guria. Guria. Quando o Brasil me deu fica à vontade, ele não estava me dando só uma expressão. Ele estava me dando uma chave de leitura para o país. A vontade é um território social aqui, e isso muda tudo na comunicação. Eu também tive dificuldade com a diplomacia brasileira. No começo eu queria respostas diretas, sim ou não. O Brasil me ensinou a respostas que dançam. Vamos vendo, a gente combina, mais tarde te falo. Pode ser. Eu achava que estava sendo rejeitado. Muitas vezes eu estava sendo acolhido com delicadeza. A forma importa muito aqui. O Brasil sabe dizer não sem partir. Na Alemanha, disse não para organizar. No Brasil, muitas vezes disse talvez para preservar. Entender? Isso foi um divisor de águas na minha adaptação de estrangeiro. Quando comecei a andar pelas feiras, eu descobri um Brasil de cores e vozes que eu nunca tinha experimentado.
Eu vi o país que cozinha no grito, que negocia no sorriso, que tem cheiro de pastel, caldo de cana, que vende frutas com nomes que parecem música. Eu coloquei na boca o que eu não sabia nomear e, em troca, o Brasil me deu uma cartografia sensorial. É impossível não se apaixonar por esse excesso. Para um húngaro no Brasil, isso é uma escola. Houve momentos em que eu quis voltar. E isso é importante dizer para quem está assistindo e talvez esteja vivendo um processo de imigração. Adaptar-se é cansativo, recomeçar é cansativo, traduzir-se o tempo inteiro é cansativo. Eu sinto falta de estender as entrelinhas, de não precisar explicar minha piada, de não ter que pensar duas vezes antes de usar uma palavra, de não ser o estrangeiro da mesa. Ao mesmo tempo, eu entendi que... Existe um peso em ser estrangeiro, yeah? Do jeito que ele fala, quando ele falou sobre explicar coisas na entrelinha, falar coisas nas entrelinhas sem precisar explicar, foi meio que profundo para mim, né? Porque eu consigo me meter na posição de alguém que foi num país que não fala um português. Numa sociedade da CPLP, a gente consegue se entender, né? Às vezes é difícil por causa da questão regional, né? Tem o contexto regional e o contexto social, que são coisas diferentes, né, de todos os países da CPLP, mas a língua acaba sempre nos dando mais vantagem. Agora imagina aquele que está num país que está numa língua que não é materna, entendes? Nem que levar 7 anos não vai conseguir entender certas coisas nas entrelinhas, não vai. Entende? Não vai. Ser estrangeiro me dava uma liberdade nova, a liberdade de escolher o que eu quero ser daqui para frente. O Brasil, com todos os seus desafios, me ofereceu o futuro. Eu precisei reaprender a pontualidade. Como húngaro e como alguém que viveu décadas na Alemanha, eu levo o tempo como contrato. No Brasil, o tempo é um organismo. Ele se ajusta às pessoas, aos imprevistos, a chuva que caiu, o trânsito que parou, o amigo que precisou, o almoço que se estendeu. Quando eu relaxei a minha rigidez e aceitei que a flexibilidade brasileira não é desinteresse, a minha vida ficou mais leve. Eu continuo defendendo a pontualidade. Ela é respeito, mas aprendi a incluir o fato humano no relógio. No campo do dinheiro, eu vi como um contraste imenso. A Europa é o continente do cartão, dos contratos previsíveis, da taxa conhecida. O Brasil é o país do PIX, do parcelamento, da negociação naturalizada. Eu vi autonomia financeira nos aplicativos e vi informalidade que resolve problemas em minutos. Vi também desigualdades cortantes. Eu aprendi a olhar, a contar e a rua ao mesmo tempo. O Brasil me obrigou a amadurecer socialmente. A saúde, o trânsito, a educação, tudo isso mereceria capítulos próprios. Eu conheci o SUS por histórias de amigos e vi as clínicas privadas como alternativa. Eu quase perdi a voz com as queimadas de inverno no interior e aprendi o que é alergia num país de pólen e poeira diferentes. Eu levei sustos com motos cortando o trânsito e me surpreendi com a gentileza de quem para o carro para alguém atravessar com criança no colo. Eu ouvi brasileiros dizendo que o país não funciona. Ao mesmo tempo, eu vi o país funcionar no improviso, no favor, na rede, na vizinhança que se ajuda. No meio de tudo isso, eu descobri a força da música. Eu cresci com Francis, com corais da igreja da Transilvânia, com uma melancolia do leste europeu. O Brasil me deu samba, folk, sertanejo, funk, não tem coisa. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu ouvi um grupo cantando junto num bar, sem instrumento, só batendo na mesa, praticamente. Ali eu entendi que a cultura brasileira não é consumo, é participação. A música me ensinou português, o português me ensinou o Brasil me ensinou a ouvir as pessoas. Quando alguém me pergunta hoje se eu voltaria a viver na Europa, eu digo que a Hungria está no meu sangue, a Transilvânia está na minha pele, a Alemanha está no meu método, o Brasil está no meu coração. Eu não romantizo o país, eu respeito o país. Eu sei que a segurança é um tema pesado, que a burocracia gosta de se multiplicar, que a desigualdade fere. Mas eu sei também que a hospitalidade brasileira é um patrimônio imaterial. Acreditam que a criatividade
brasileira é um motor econômico invisível, que a capacidade de aprender de vocês é uma vantagem competitiva. Aqui eu trago uma reflexão importante. Se você quer entender um país, aprende a língua dele. Foi assim comigo, é por isso que eu criei o húngaro do zero. A língua húngara é desafiadora, eu sei, eu ensino, eu vejo, mas ela é um mapa da nossa história. Nas minhas aulas em grupo, eu vejo brasileiros descobrindo sons que não existem em português, vendo casos e sufixos como se fossem ferramentas novas, rindo de erros e celebrando pequenas vitórias. A cada aula, eu lembro do que o Brasil me deu quando eu estava começando no português. Paciência, humor e companhia. Se você quer estudar húngaro do básico, dá uma olhada nos links na descrição. Não é propaganda vazia, é convite para um ponte cultural real. Volto às minhas primeiras impressões sobre o Brasil. Eu me lembro da primeira chuva forte que eu peguei na rua. Em 2 minutos o céu virou rio. As pessoas corriam, riam, se escondiam, compartilhavam guarda-chuva. Eu me lembro do primeiro churrasco em que a carne começou a sair às 11 da manhã e terminou à noite, com música e conversa. Eu me lembro do primeiro fica, come mais, que não era insistência, era amor. Eu me lembro da primeira feijoada, do primeiro açaí, da primeira tapioca, do primeiro café coado, na cozinha de alguém que eu mal conhecia. Eu me lembro do primeiro tamo junto, não? Que eu recebi de um amigo que me ajudou sem esperar nada de volta. Eu me lembro da primeira vez em que alguém disse casa é sua, e eu acreditei. Eu também me lembro do primeiro dia em que eu quis silêncio e não encontrei. Eu tive que construir o meu silêncio dentro do barulho. Eu aprendi a meditar com o som da rua, a trabalhar com o som da vizinha, a dormir com o som do cachorro, a falar mais alto para ser ouvido, a falar mais baixo para ser respeitado. Eu aprendi que o silêncio na Hungria e na Alemanha é a arquitetura. No Brasil, o silêncio é conquista temporária. E tudo bem, eu aprendi a negociar com a vida. Se você me perguntar qual foi a maior mudança que o Brasil fez em mim, eu diria: eu me tornei mais paciente, mais afetivo e mais aberto ao acaso. Eu ainda sou húngaro, eu ainda gosto de regra, eu ainda fico irritado com atraso, eu ainda sinto falta de inverno. Mas eu aprendi que a vida melhora quando a gente deixa o imprevisível ensinar. O choque cultural virou escola. A adaptação de estrangeiro virou um rito de maturidade. O húngaro no Brasil virou alguém com 2 corações, batendo em ritmos diferentes e surpreendentemente em harmonia. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer 2 perguntas para a nossa conversa nos comentários. Não? Qual foi a sua primeira impressão de um estrangeiro que você conheceu? E se você pudesse morar fora do Brasil, para onde iria? E por quê? Eu leio os comentários, respondo quando posso, e ali que esse vídeo deixa de ser monólogo e vira o que o Brasil me ensinou a amar: diálogo. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Bom, pessoal, eu me senti maravilhado em ouvir esse gringo falar. Primeiro, é a forma que ele colocou o Brasil, né? Ele não romantizou o Brasil, mostrou as falhas que o Brasil tem, e mesmo assim optou em ver a positividade naquilo, e tá tudo bem. É disso que eu falo, né? Quando você romantiza os problemas de um país, você não está a amar o país. É bom você aceitar o país do jeito que ele é. Barulhento, a pessoa fala muito alto, às vezes existe ali desatenção, buraco na estrada, não sei quantos, mas poxa, tá bom. E o lado positivo? Mesmo com o lado positivo aqui, o lado negativo, assim, mesmo ainda assim eu amo. Amar é isso, rapaz. Então se inscreva no canal, ative as notificações. As palavras do jeito que ele colocou as coisas, é motivo sim de repetir o vídeo. Então o link do canal dele está aqui na descrição, diretamente para o vídeo dele. Recomendo. E é isso aí, parceiro. Inscreva no canal, nos vemos na próxima. Tchau. Húngaro, um abraço para você, meu irmão. Gostei do jeito que você brinca com o português. Gostei demais. Gostei demais. Nos vemos na próxima. Tchau.